Caro telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos concluindo já hoje a nossa revista deste trimestre também, é a última aula da Escola Bíblica Dominical desse ano de 2019, a lição de número 13, que será estudada agora no próximo dia 29 de dezembro, e o título é justamente A Velhice de Davi. O texto áureo se encontra no segundo livro de Samuel, no capítulo 23, versículo 5, e diz assim o texto bíblico: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. E a verdade prática, a verdadeira essência da vida não consiste em viver muito ou pouco, mas sim em viver cada momento com Deus e para Deus. Bem, eu e o pastor Fábio já estamos aqui prontos para dar início ao nosso debate, a nossa aula de hoje. Convidamos você a permanecer conosco até o final. Voltaremos em seguida. Queridos telespectadoras do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, hoje vamos estudar a lição 13, a última lição deste quarto trimestre de 2019. A última lição do ano, vamos falar sobre a velhice de Davi. Então, na lição de hoje, nós vamos apresentar uma visão geral da velhice, depois pontuar alguns problemas da velhice e enfatizar as palavras finais de Davi durante a sua velhice. E nós vamos colocar aqui várias situações, mas o ponto central da nossa lição é mostrar que a essência da vida consiste em viver cada momento com Deus e para Deus. É importante a gente entender que a nossa vida ela é composta de diferentes fases. Tem a fase tem a fase embrionária, tem a fase de criança, recém-nascido, criança, pré-adolescente, adolescente, juventude e por aí vai até chegar à terceira idade ou, como alguns dizem muito bem, a melhor idade. Então, cada fase da nossa vida ela é importante e foi determinada por Deus para que assim fosse. A nossa vida é feita de várias etapas, várias fases, e o importante é que cada um de nós saiba viver bem, aproveitar bem cada fase, cada etapa da vida que tem as suas características, tem as suas potencialidades, as suas limitações. E nesse assunto da questão da terceira idade, a gente precisa entender bem porque alguns não estão preparados para esta fase da vida, às vezes não aceitam a velhice. Sempre há uma luta muito grande do ser humano pelo rejuvenescimento. Ninguém quer ficar com cabelos brancos, ninguém quer se assumir que está na terceira idade, na melhor idade e assim por diante. Então, há sempre uma busca pela juventude, pelo rejuvenescimento e, às vezes, paira na cultura aquele ar de que uma pessoa idosa, uma pessoa velha, uma pessoa ultrapassada, incompreensível, ranzinza, e assim por diante. Uns ficam desanimados, outros com autoestima lá embaixo. Então, a gente precisa entender que a nossa vida ela é composta dessas etapas e que devemos encarar e se preparar. Devemos nos preparar para viver essa fase da vida da melhor maneira possível, reconhecendo as limitações, porém também não se entregando a determinadas coisas, porque às vezes a pessoa pode ficar velha no corpo, mas a cabeça é jovem, Então isso é muito importante, esse equilíbrio aí de corpo e mente, para que a gente possa enfrentar essa situação. E nós outros que ainda não chegamos ainda a essa fase da melhor idade, também
também procurar entender as pessoas mais velhas. Então, muitas vezes, no convívio social, dentro da família, dentro da igreja também, e na sociedade, às vezes há os chamados conflitos de gerações. Os jovens têm uma visão de mundo, normalmente, que difere bastante da pessoa mais idosa, que por sua vez difere bastante daquele de meia idade. E aí a gente precisa tolerar uns aos outros, saber conviver uns com os outros, entender cada um. O jovem não pode querer que os idosos tenham a mente, a cabeça, os sentimentos, as emoções, as vontades e desejos igual a eles. Da mesma forma, também os idosos precisam compreender e entender a juventude e não exigir que os jovens também gostem das mesmas coisas que ele gosta e façam as mesmas coisas, que eles fazem. Então, a gente precisa entender isso e também não encarar, como diz o comentarista na nossa introdução, não encarar a velhice como algo pejorativo, mas a gente tem que se preparar, e aqui quero lançar a mão aqui do versículo de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, que inclusive o nosso comentarista coloca aqui na sua introdução, dizendo que a velhice pode ser boa ou ruim. Isso dependerá da forma como vivemos cada fase da nossa vida. Temamos a Deus e sejamos sábios. Então, um conselho importante é que a gente, ao se preparar para a velhice, a gente se prepare com Cristo, em comunhão com Cristo. Então, diz aqui o nosso pregador, em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Então, independentemente da fase da vida, devemos estar com Cristo, devemos estar firmes na presença do Senhor. Então, pastor José Roberto, a vida espiritual, a comunhão com Cristo, a nossa espiritualidade sadia, de acordo com os ditames da palavra de Deus, é importante em qualquer fase da vida, não somente na velhice, mas também na juventude. É isso mesmo, pastor Fábio. É importante que a gente desenvolva uma visão bíblica a respeito do que é a velhice, a respeito de como lidar com a velhice, esse momento na existência humana, e não se deixar levar, muitas vezes, pelas influências que a gente recebe da modernidade, das visões humanas em relação a essa etapa da vida. Existem diferentes percepções a respeito da velhice. Algumas pessoas têm uma abordagem em relação à velhice extremamente negativa e outras extremamente positiva. Algumas pessoas idealizam demais a velhice, outras pessoas acham que a velhice é um momento de infortúnio, de tristeza, de sofrimento. O comentarista da lição, inclusive, ele cita alguns pensadores aqui, cita um filósofo egípcio, Ptah Hotep, que dizia que a velhice é o maior infortúnio. Ele também faz menção aqui a Shakespeare, que é um dramaturgo inglês, um escritor do século XVI, que também nas suas peças teatrais que ele escreveu e produziu, ele também tem uma visão extremamente negativa em relação à velhice. O pastor Fábio citou um texto aí que é bastante emblemático, que se encontra lá no livro do Eclesiastes, no qual o Salomão faz um levantamento aí da condição da velhice humana e diz assim, olha, vai chegar dias nos quais se dirá, não tenho neles contentamento. Então, essa visão do Eclesiastes também é uma visão, de certo modo, realista, e até certo ponto negativa em relação aos últimos dias. Na verdade, essa visão nos livros poéticos, ela tem essa tendência. O salmista também diz que depois dos 70, canseira, enfado. Então, como nos posicionar em relação a isso tudo? Bem, é importante que a gente faça uma avaliação bíblica e a gente entenda que os nossos dias aqui na Terra são limitados e que existem várias etapas, e nessas etapas todas nós precisamos saber lidar com cada uma delas. Essa é a sabedoria bíblica. E saber extrair da velhice aquilo que ela nos dá, e de forma bastante realista, sem muitas idealizações,
né? Achando que a velhice é o melhor tempo da vida, ou então achando que é o pior tempo da vida. Então a Bíblia nos dá essa visão equilibrada, ou seja, é um momento de adversidade, a gente enfrenta dores, passa por fragilidade, sobretudo na esfera física, biológica, mas mesmo assim, como o próprio Paulo diz lá nas suas epístolas, na medida que esse homem exterior vai se desfazendo, não é? O homem interior, a gente pode também usufruir da velhice como uma oportunidade para crescimento, para maturidade, e a Bíblia também fala das cãs, da experiência dos mais idosos, dos mais velhos. Então a Bíblia, ela dá essas possibilidades. E também, assim, uma avaliação que a gente faz, a gente vive no contexto de uma modernidade, os sociólogos chamam de modernidade tardia. Então as pessoas hoje, elas estão muito obcecadas pela juventude, né? Então tem assim, as pessoas não querem mais envelhecer e ficam tratando de dar sempre um jeito para fugir da velhice e para fugir da morte. Então as pessoas hoje, ao invés de quererem viver com qualidade, viver para Deus, o próprio autor do Eclesiastes termina o seu livro conclamando para a gente temer a Deus, que esse é o dever de todo homem, de toda mulher, de todo ser humano. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa intenção, é viver para Deus, viver com qualidade, é desfrutar espiritualmente daquilo que a vida nos proporciona, mas as pessoas estão, infelizmente, tomadas por essa religiosidade moderna e acreditando que o mais importante é viver muito, viver para sempre, não adoecer, não morrer, não ser infeliz, não passar por isso, não passar por aquilo. E a velhice chega e nós precisamos estar preparados, saber lidar com essas adversidades todas da vida e saber extrair coisas boas desse momento que Deus tem nos dado. E é isso que nós vamos estudar na lição de hoje, a partir da experiência de Davi. Como foi que Davi envelheceu? O que foi que ele conseguiu aprender com a velhice? E o que é que nós podemos aprender a partir da velhice de Davi, como projeção, aqueles que são mais jovens, para pensar sobre como poderão envelhecer. E aqueles que já estão na sua velhice, como enfrentar esse momento, como viver esse momento, sem muito idealismo, sem muito positivismo e sem muito negativismo, mas a partir de uma visão bíblica. Pois bem, é isso que nós iremos estudar. Convidamos você para ficar conosco, aí nós voltaremos já já para tratar a respeito desse assunto. Amados irmãos e irmãs, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, segundo bloco do programa de hoje, estudando esse tema muito importante que é a velhice, com base aqui na velhice de Davi. Então, a força, o vigor dos jovens não é para sempre. Depois vai chegar uma fase que essa força física vai diminuindo, mas na velhice, na melhor idade, pode também ser uma oportunidade para crescer a força psicológica, espiritual, o crescimento interior. Então isso é muito importante, inclusive até mesmo no casamento, com o passar do tempo, o amor eros tende a diminuir um pouco por causa das questões biológicas e fisiológicas do corpo humano, mas o amor ágape, sacrificial, que Jesus disse que, Paulo disse que o marido tem que ter pela esposa, esse amor vai crescendo, tende a crescer. Então, são fases importantes que a gente deve desfrutar na vida de cada um de nós. Uma coisa que acontece muito na sociedade atual é o descaso pelos mais velhos. As pessoas mais velhas, muitas vezes, elas sofrem alguns problemas, às vezes, na família, os filhos casam, vão embora, constituir outras famílias e fica o casal de idosos em casa, sozinho, eles dois do mesmo jeito que começou
E às vezes a solidão é um problema que sofre muito as pessoas mais velhas, às vezes os filhos, né, muito preocupados com seus casamentos, com suas novas famílias que eles constituíram, muitas vezes preocupados com a carreira profissional, estudantil, e às vezes não dão atenção e o devido cuidado com os pais, os mais velhos. Às vezes o mercado de trabalho também exige muito das pessoas. Quando a pessoa é jovem demais, aí diz que é jovem demais, não tem experiência, não dá para trabalhar. Mas às vezes quando a pessoa tem uma certa idade, aí o mercado de trabalho às vezes não quer, porque a pessoa já é idosa, já está com a idade avançada. Então o idoso muitas vezes é preterido em algumas situações, e isso às vezes afeta a autoestima da pessoa. E nesse mundo ocidental no qual vivemos, às vezes a gente não dá o devido valor aos idosos. É por isso que às vezes surgem muitas instituições, né, para cuidar de idosos, lá de idosos, porque às vezes as famílias não estão cuidando, e às vezes várias instituições, ONGs da sociedade civil, religiosas ou não religiosas, e também às vezes o Estado faz alguma atividade, né, de assistência social para os idosos, porque realmente é necessário e precisa bastante, né? Então, inclusive o nosso comentarista aqui recomenda que a igreja também deve manter programas especiais para os idosos, pois essa prática revela o amor de Deus ao próximo. Em relação à concepção bíblica, em relação à velhice, aqui o tópico 1.2 da nossa lição, eu gostaria de ler alguns versículos importantes, porque na cultura oriental a gente vê que eles dão um valor melhor, eles honram mais as pessoas idosas do que na nossa cultura, e a Bíblia ela também dá muito respaldo a esse respeito pelas pessoas mais idosas. Levítico 19:32, a palavra de Deus diz assim: levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Então a recomendação de Deus para aquela sociedade ali, os irmãos sabem que o livro, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, era tanto instruções religiosas como também código civil e social para o povo lá de Israel. Então Deus já tinha essa preocupação de colocar na mente do povo para desenvolver uma mentalidade, uma cultura de respeito pelos idosos, de respeito pelos anciãos, né? E que as pessoas respeitando os mais velhos era sinal de que também teme ao Senhor. Ou seja, todo mundo que teme ao Senhor deve respeitar os mais velhos. Não significa que o contrário é verdadeiro, não. Às vezes tem gente até que respeita os anciãos, mas não teme a Deus. Mas quem teme a Deus necessariamente deve ser uma pessoa que honra os idosos, honra os anciãos. Provérbios, capítulo 20, versículo 29, a Bíblia diz: a beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. E aqui é aquele ensinamento que a gente falou no bloco anterior. Cada fase da vida é importante, os jovens vai se sentir com autoestima pela sua força, pelo seu vigor. A beleza dos jovens é a sua força. E os idosos também devem se sentir honrados, ter autoestima, né? Porque os seus cabelos brancos é a sua glória. O apóstolo Paulo, no contexto do Novo Testamento, ele dando instruções na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículo 1, ele dá vários conselhos para o pastor Timóteo, que pastoreava na época a igreja de Éfeso. Ele dá vários conselhos e, dentre eles, ele ensina o pastor Timóteo a lidar com os mais velhos. Então, diz assim: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos. Então, professor José Roberto, até mesmo o pastor, na hora de lidar com os idosos, é claro que repreender os idosos é uma demonstração. Certamente o idoso estava faltando em alguma coisa, mas tem que dar um desconto. Tem que ser com amor, tem que ser com jeito, não pode repreender asperamente. E uma orientação pastoral é que a gente deve avaliar cada caso
individualmente, tentar compreender as situações e como lidar. As pessoas são diferentes, algumas pessoas envelhecem e conseguem envelhecer com maturidade, com tranquilidade. Outras passam por muitas adversidades na velhice. E, em todo caso, é importante que a igreja tenha essa sensibilidade social para entender e saber dar o devido acompanhamento às pessoas na velhice. Infelizmente, a gente vive numa sociedade pragmática, as pessoas valorizam muito a ação, quem é capaz de fazer as coisas, e às vezes os velhos, as pessoas idosas, elas são desposicionadas, elas são deslocadas e até marginalizadas, tanto no contexto dentro quanto fora da igreja, porque elas não são tão capazes assim mais de fazer muitas coisas. E algumas pessoas desconsideram as pessoas mais idosas justamente por isso, e elas são relegadas a um segundo plano, e nós, como igreja, precisamos entender que nós temos uma responsabilidade com essas pessoas. O comentarista tem essa preocupação, e a gente é testemunha de muitos trabalhos sociais que são feitos em contextos evangélicos, cristãos, pelo Brasil inteiro, pessoas que se preocupam com trabalhos sociais e que envolvam essas pessoas para que elas possam ter dignidade, respeito, consideração. Então, de repente, você pode provocar aí sua igreja, nesse sentido positivo do termo. O que é que sua igreja tem feito em prol das pessoas idosas, na sua velhice, para integrar essas pessoas, para envolver essas pessoas nos trabalhos, no envolvimento da igreja. Então nós temos aí, o comentarista cita aí 2 exemplos de 2 pessoas que chegaram a uma idade avançada e continuaram produzindo frutos, né? Mesmo na velhice produzem frutos. E o caso dessas pessoas foram Moisés e Caleb, que inclusive saíram lá do Egito e entraram na terra prometida, chegaram até Canaã, e foram pessoas que foram agraciadas por Deus com essa experiência. Mas são exceções. O que mais acontece é que a velhice chega, a morte também, e assim, precisamos inclusive aprender no contexto do Ocidente, e a partir de uma visão bíblica, a lidar com essa questão da morte. Existe uma verdadeira obsessão por viver para sempre. Algumas pessoas não querem morrer, têm medo de morrer, e esse tipo de pensamento ele é contrário à visão bíblica. A velhice chega, e interessante, eu até lembrava esta semana de um conto lá oriental, e que alguém pediu para não morrer, né, naquele conto da literatura, e a pessoa de fato recebeu essa dádiva de não morrer, mas ela esqueceu de pedir para ter saúde e qualidade de vida. E quando a saúde e a qualidade de vida começou a ir embora, essa pessoa começou a querer morrer, e aí ela já havia recebido a dádiva da eternidade e teve que carregar todas aquelas adversidades na vida. Evidentemente isso é literatura, mas isso nos traz um ensinamento para que a gente também tenha cuidado com essa obsessão. Primeira, obsessão e receio e medo de envelhecer, vergonha até do envelhecimento. Segundo, uma obsessão em relação à questão do medo da morte. Então, a gente vê em Davi, a gente vê nos autores bíblicos, eles enfrentando esse momento com muita maturidade, com muita destreza, com muita sabedoria, sabendo que o mais importante é viver para Deus. O ponto 2 aqui da lição, por exemplo, mostra que Davi, ainda que ele estivesse perdendo algumas das suas habilidades físicas, mesmo assim ele mantinha a sua lucidez, a sua intimidade com Deus, a sua esperança no Senhor. Então, que a velhice também seja um momento oportuno da gente se aproximar mais de Deus. Eu leio alguns pensadores que já estão na velhice, dentre eles um faleceu recentemente chamado Eugene Peterson, que a gente chama de Eugene Peterson, e ele respirava e dizia: a velhice também é um momento da gente se aproximar cada vez mais da eternidade. Pense nisso. Estamos fechando mais um bloco, voltaremos em seguida.
Caro telespectador, telespectadora, estamos de volta hoje tratando sobre os problemas da velhice de Davi, ou mais especificamente sobre a velhice de Davi. Segundo ponto da lição aqui, o autor, o comentarista enfoca especificamente essa questão da velhice de Davi, e o que nós vemos aqui é que a velhice chega, né? A velhice chega e conforme nós vimos aqui, o texto lá de Eclesiastes, que é um texto bastante conhecido, lembra-te, versículo 1, capítulo 12 de Eclesiastes, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade e antes que venham os maus dias, olha, a velhice é chamada de maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento, ou seja, curta a juventude, porque a velhice vai chegar. Essa é a visão bastante realista e às vezes até pessimista do autor do Eclesiastes. Agora, o que é que a gente extrai aqui em termos de lição e aplicação espiritual? A gente vê aqui na vida de Davi a questão dos limites da questão do relacionamento sexual na velhice. Evidentemente, isso é bastante relativo, algumas pessoas conseguem envelhecer com mais vigor, e aí uma orientação prática que a gente dá aqui, isso evidentemente vai depender de como a pessoa vive e como é que a pessoa modera, não é, os seus desejos, as suas vontades. Então isso pode comprometer em maior ou menor grau a qualidade de vida que ela vai ter no futuro. Vamos ser bastante específicos, pessoas que são dadas a excessos, né? Já na juventude, consumos desenfreados de muitos produtos e alimentos com excesso de produtos químicos, por exemplo, muita coisa industrializada, falta de atividade física, de exercício físico, coisas dessa natureza podem, de algum modo, comprometer como a pessoa vai envelhecer, né? Outra coisa que a gente deve levar em consideração aqui, a gente vê inclusive nesse ponto 2.2, é essa questão do conflito de gerações. E a gente tem, inclusive, nas nossas igrejas, pessoas com idade bastante avançada, e são pessoas que têm uma tendência mais a conservar, né? E outros um pouco mais jovens, que às vezes querem ousar mais e às vezes inovar. E é preciso que a gente entenda essa dialética e desses conflitos de geração ou de gerações, e entender que é importante a gente respeitar os idosos, levar em consideração as experiências deles, e também ter o cuidado para não querer usurpar a autoridade deles a qualquer custo e a qualquer momento. Nós vimos aqui os filhos de Davi, inclusive Adonias, querendo usurpar e tomar o trono a qualquer custo. Não, esse já está velho, não tem mais o que oferecer. Então tem algumas pessoas que se aproveitam disso. E por outro lado também, eu gosto de evitar extremos, por outro lado tem aquela pessoa que já está envelhecida, já não consegue mais dar conta e responder às demandas da liderança e quer manter também, se manter no cargo a todo e qualquer custo. Então é importante que a gente entenda as limitações e as possibilidades da velhice, avaliar que cada caso é um caso, e entender, fazer uma leitura do momento, das suas próprias condições físicas e espirituais, entender o que é mais apropriado na vida e entender qual é o foco e o nosso propósito na existência, inclusive na liderança, qual é o nosso papel, e que a liderança não deve ter como fim a própria liderança e manter-se no cargo a qualquer custo e a qualquer preço, e às vezes a obra e o trabalho começa a sofrer diante dessas condições todas. Então é importante que a gente faça avaliações, ore, peça direção divina, leia a Bíblia para tomar as decisões corretas, e aqui a gente evita qualquer tipo de generalização, mas ao mesmo tempo a gente destaca os princípios bíblicos aqui, da gente entender que a velhice também é uma fase ou é um momento nas quais nós temos tanto limitações quanto possibilidades, e devemos avaliá-las com sabedoria. Não é isso, pastor Fábio? É verdade, pastor Zé Roberto. O Salmo 90, versículos 10 e 12, diz assim: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis
e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Então é importante a gente se preparar para esse momento, saber das características específicas, das dificuldades que vai ter nessa vida. É claro que tanto o autor do livro de Eclesiastes, o rei Salomão, em Eclesiastes 12, versículo de 1 a 7, como esse autor desse salmo aqui, que é atribuído a Moisés, no Salmo 90, ele tem uma preocupação de ser realista. É importante que a gente se prepare para essa fase e que a gente não fique idealizando demais as coisas. O pastor Zé Roberto já colocou muito bem. Às vezes, o escritor aqui, tanto de Eclesiastes como Moisés aqui, às vezes tem até um excesso de realismo, mas ele fala assim de modo geral. A gente tem que saber interpretar os livros poéticos, são questões gerais, mas tem as especificidades. Inclusive ele diz, os anos da nossa vida chegam a 70, ele diz, ou a 80 para quem tem mais vigor. Evidentemente que nessa época não tinha a medicina que tem hoje e tal, e tinha essa expectativa de vida. Hoje alguns consegue viver mais por causa de muitos tratamentos médicos, etc. Mas ele tem essa preocupação de mostrar a realidade, que são anos difíceis, tem determinados sofrimentos próprios, pois a vida passa depressa e nós voamos. Mas no mesmo Salmo 90, no versículo 12, ele também aponta aqui para a possibilidade da gente buscar de Deus sabedoria, para a gente se preparar para esse momento, para a gente possa mitigar esse sofrimento, essa dificuldade. Então ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Então a gente tem que se preparar para esse momento. Davi, aquele guerreiro vigoroso, forte na batalha, também ficou velho e teve as suas dificuldades físicas, inclusive a própria saúde já debilitada não ajudava ele na liderança do reino, em continuar reinando sobre Israel, e isso deu margem para que um dos seus filhos, o Adonias, se aproveitasse dessa fragilidade física do rei e pudesse tentar um golpe de Estado semelhante ao que Absalão fez. Absalão já tinha tentado um golpe de Estado, se deu mal, morreu por causa disso, mas infelizmente Adonias, que era outro filho de Davi, também seguiu por esse mesmo caminho. E Adonias também tinha aquela beleza física que Absalão tinha. Não era tanto quanto Absalão, mas ele tinha também uma certa beleza física muito desejada pelo povo. Todo mundo quer um rei bonito, e ele também começou a se apropriar de cavalos, de soldados e de carruagens e tal, de querer tomar de conta do aparato governamental para poder se autodeclarar, se autoproclamar rei. Então, o rei Davi ainda vivo, ele se autoproclamou rei. E ele sabia, e todos lá sabiam em Israel, que Davi tinha revelado que, por vontade de Deus, o sucessor dele no trono seria Salomão. Então, eles já sabiam disso. Davi já tinha declarado, só que Adonias, como sendo o filho mais velho, ele não aceitava isso. E se aproveitou que o pai ainda estava doente para poder tentar esse golpe de Estado, se autoproclamar rei, mas houve uma movimentação de Batseba, mãe de Salomão, do profeta Natã, vendo isso, fez aquele movimento. Então, assim, nem todo movimento, nem todo protesto, reivindicação, significa que é coisa de bagunça não, viu? Então, muitas vezes é necessário se levantar a voz para que a vontade de Deus prevaleça. Então, eles foram até Davi, reivindicaram, e Davi, mesmo doente, realmente reconheceu que o sucessor do trono era Salomão, e ele nomeou Salomão, constituindo Salomão como seu legítimo herdeiro do trono lá em Israel, e ele deu conselhos e palavras de ensinamento a Salomão, e assim Salomão ele assumiu o trono de Israel. Em 2 Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 4, mostra instruções de Davi a Salomão, dizendo: quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão, dizendo assim:
estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos, obedeça os seus decretos, os seus mandamentos, as suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, vocês jamais ficarão sem descendente no trono de Israel. Então, Davi dá a Salomão essas instruções para que ele faça o seu reinado, conduza o seu reinado obedecendo ao Senhor. Essa é a chave para o sucesso do reinado de Salomão, é que ele obedeça ao Senhor em tudo. Muito bem, mas chegamos ao final do terceiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para continuar o assunto da nossa lição. Continue conosco. De volta, EBD em Debate, tratando aí da última lição do nosso trimestre, também a última lição do ano. Nós estamos estudando sobre a velhice de Davi. O terceiro ponto aqui da lição é sobre as palavras finais de Davi em sua velhice. Então esse texto se encontra lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 23, versículos de 1 a 7, inclusive é o texto da nossa leitura bíblica em classe. Então, o que é que a gente aprende nessas palavras finais aqui de Davi? Primeiramente, ele expressa sua gratidão a Deus, então é importante que a gente aprenda, né, a ser grato a Deus pelos nossos dias de vida, pelas experiências que o Senhor nos tem dado, pelas oportunidades que Deus tem nos oferecido, pelo favor de Deus em tudo. Então, uma palavra-chave aqui que a gente destaca nessas palavras finais de Davi é gratidão. E assim, disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Nesse versículo 3, ele ressalta a sua experiência em Deus, de que Deus é soberano, de que Deus está no comando das situações. Então, é importante que nesse momento da velhice também, em todos os momentos da vida, na verdade, a gente compreenda que o nosso Deus é um Deus que está no comando das situações e que nós precisamos confiar nele, não perder a nossa esperança e reconhecer que mesmo nesse momento de fragilidade, mesmo nesse momento de limitação, nós podemos confiar em Deus e podemos continuar tendo esperança que Ele nos trará a vitória que nós almejamos, independentemente de como essa vitória virá, mesmo que seja, inclusive, por meio da morte. Nós já ressaltamos aqui, Davi, ele também tem essa expectativa em relação a essa questão da morte, evidentemente, no Antigo Testamento, essa doutrina, né, da existência, de uma vida eterna, ela não está bem explicitada. Mesmo assim a gente vê Davi nessa esperança de que o Senhor é eterno, de que o Senhor está no comando de todas as coisas. E a gente saber hoje, pela revelação que a gente tem do Novo Testamento de Cristo, a gente vê isso nas epístolas de Paulo, morrer é partir, estar com Cristo, e a gente saber que na velhice a gente tem também essa oportunidade de vislumbrar esse momento no qual nós estaremos na presença do Senhor. Então, ter essa visão esperançosa em relação ao futuro, em relação a Deus. E, pastor Fábio, a gente vê aqui também um Davi inspirado, um Davi que tem essa dimensão eterna, de que olha para Deus nessa contemplação. Isso também nos traz aí um ensinamento sobre uma vida espiritual e uma velhice que seja uma velhice marcada também pela espiritualidade. Isso mesmo, pastor Zé Alberto. O rei Davi,
ele teve muitas qualidades, teve seus defeitos, a gente já estudou ao longo aqui desse trimestre, mas ele também teve muitas qualidades, e uma das qualidades dele era reconhecer que Deus é quem dava vitória a ele, que Deus é quem era tudo na vida dele, que ele não era nada. Havia uma tendência naquela época dos reis, como também até hoje, algumas pessoas que assumem o poder aí de achar que são deuses, ou semideuses, ou messias enviados, né? E alguns acham que incorporou a divindade. Então são movimentos messiânicos, líderes políticos messiânicos, governantes messiânicos que se acham divinos ou semideuses. Então era muito comum na antiguidade os reis terem esse tipo de atitude, e o povo, os seus súditos, muitas vezes acreditava cegamente isso. Mas lá em Israel era diferente. Israel era diferente das demais nações. O povo via que a vitória do rei nas guerras, nas batalhas, vinha de Deus e não por ele mesmo. O povo entendia que o rei em Israel era apenas um servo de Deus, e que se não andasse na presença de Deus, ele ia acertar contas com Deus. Então, podia até Deus mandar um profeta, como mandou Natã, repreender o rei. Então, isso é importante. Então, Davi, em suas últimas palavras aqui no capítulo 23, do segundo livro de Samuel, ele reconhece que foi Deus quem o chamou para reinar em Israel, que foi Deus que levantou ele, foi Deus que constituiu ele como rei, que ungiu ele. Ele agradece a Deus por Deus ter constituído a dinastia de Davi como uma dinastia que iria reinar para sempre na terra, não somente em Israel, mas através do Messias, que é filho de Davi, que é descendente de Davi. Jesus é descendente de Davi. Então ele aponta para o reinado messiânico. Uma coisa que nos chama muita atenção, e o comentarista também coloca no tópico 3.2, a questão da inspiração de Davi. Davi, ele foi um homem inspirado, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele compôs vários salmos que revelam muitos aspectos da vida cristã, da piedade, da espiritualidade, dos altos e baixos, de um servo, de uma serva de Deus. E ele diz aqui no 23, versículo 2, o Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. Então isso é muito importante. Realmente ele foi um escritor inspirado. Inclusive ele escreveu salmos proféticos, que se cumpriu. Falou da crucificação de Cristo, falou da morte e da paixão de Cristo. Ele escreveu salmos que falam do reinado glorioso do Messias. Então, inclusive no Novo Testamento, os escritores reconhecem que Davi foi inspirado por Deus, falou pela boca de Deus, o Espírito Santo usou ele. Então, a gente vê que ele era um homem que cultivava uma espiritualidade, e Deus usou ele como instrumento divino para poder falar a palavra de Deus. E hoje nós somos abençoados. Pastor Zé Roberto, os salmos, na sua maioria, foram compostos pelo rei Davi. É um livro assim maravilhoso, onde a gente vê o raio-x do crente, Parece que Deus, ele bate assim um raio-x ali e mostra o coração por dentro, as alegrias, as tristezas, as angústias, os altos e baixos da vida do salmista, e a gente se vê em várias histórias dessas. É isso mesmo. João Calvino dizia que os salmos é a anatomia da alma humana. Então, de fato, nós nos identificamos quando nós lemos os salmos com as várias situações, os momentos, os altos e baixos, as possibilidades e as limitações de Davi, inclusive na sua velhice. E assim, a guisa de conclusão, nós destacamos aqui que esse momento da velhice pode ser justamente um momento da gente desfrutar de um momento de espiritualidade intensa, esse momento da gente se aproximar mais de Deus, um momento de, ainda que a gente não possa fazer muito em termos físicos, mas a gente pode fazer em termos espirituais, pode meditar mais na palavra de Deus, pode orar mais,
né? Pode dar conselhos, orientações aos mais jovens. Então, que a espiritualidade, ou melhor, que a velhice seja um momento também de espiritualidade intensa e de aproximação do Senhor. E assim, nós estamos concluindo assim, nosso trimestre, essa lição que nós tratamos sobre o governo divino em mãos humanas, é a última lição deste ano de 2019, e nós já estamos indo agora, na próxima semana, para essa nova lição que nós vamos estudar agora em 2020, no primeiro trimestre, na classe de adultos, chamada no título da lição, ou da revista, A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Pastor Fábio, nós teremos aqui 13 lições comentadas pelo pastor Claudionor de Andrade. Nós vamos estudar aí, na verdade, é uma cadeira que na teologia a gente chama de antropologia bíblica. Antropos, no grego, quer dizer homem, logia, estudo. Então, é estudo do homem a partir de uma visão bíblica, ou a partir da visão da Bíblia. Nós teremos, portanto, pastor Fábio, 13 lições. A lição de número 1 será intitulada Adão, o primeiro homem. Lição 2, a criação de Eva, a primeira mulher. Lição 3, a natureza do ser humano. Lição 4, os atributos do ser humano. Lição 5, a unidade da raça humana. Lição 6, a sexualidade humana. Lição 7, a queda do ser humano. Lição 8, o início da civilização humana. Lição 9, o primeiro projeto de globalismo. Lição 10, só o Evangelho muda a cultura humana. Lição 11, o homem do pecado. Lição 12, Jesus, o homem perfeito. E a lição 13, que será a última lição, tem por título O Novo Homem em Jesus Cristo. Então, desde já, nós queremos convidá-lo a adquirir a sua revista para estudar ao longo deste trimestre. Você que não se matriculou ainda na escola dominical, coloque como propósito no seu coração, nesse ano de 2020, ser um aluno assíduo da escola dominical, não apenas no primeiro trimestre, né? Não apenas no início do ano, mas você cumprir esse propósito até o final, estudando a palavra de Deus, através das aulas na escola bíblica dominical, lá na sua congregação, na sua igreja, e também nos acompanhando, se o Senhor nos permitir, ao longo do ano de 2020, estudando conosco as lições aqui nas nossas pré-aulas ao longo de todo o próximo trimestre. Isso mesmo, nós agradecemos a você pela audiência, a paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Um feliz 2020 e que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Pai do Senhor.